Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. As esferas de cuidado da vida cristã. 1 Timóteo. Paulo foi personagem muito importante na igreja do primeiro século e, seguindo o mesmo princípio do Senhor Jesus, recrutou irmãos e irmãs que o apoiassem na jornada em favor do Evangelho. Dentre seus muitos cooperadores, destacamos Timóteo. Ele era como seu homem de confiança, porém com certas limitações. Tímido, jovem e com frequentes enfermidades. 1 Coríntios capítulo 16, versículos do 10 ao 11, 2 Timóteo capítulo 1, versículos do 6 ao 10, e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e o capítulo 5, versículo 23. Àquela altura, o grande líder do cristianismo estava prestes a ser martirizado e precisava passar o bastão. Deus precisava de Timóteo, que, embora possuísse fraquezas, também tinha potencialidades. Distinto, altruísta, servidor e de caráter provado. Filipenses capítulo 2, versículos do 19 ao 22. A primeira carta de Paulo a Timóteo serviu para ajudar seu jovem cooperador a tomar posição e assumir o protagonismo necessário numa época de desvio, desordem e eminente degradação. Nela, Timóteo foi levado a não olhar para suas fraquezas, lembrando que Deus seria com ele e ajudado a não olhar para o que não podia fazer, mas focar no que poderia. A exemplo de Timóteo, vivemos numa era de declínio espiritual e moral, em que muitos, influenciados pela iniquidade, têm abandonado o Senhor. Outros, porém, embora não tenham tomado a decisão de desertar por causa das fraquezas pessoais, julgam-se incapazes e optam por se esconder em vez de se apresentar para a missão que lhes cabe neste tempo final. 1 Timóteo tem por objetivo nos ajudar a fazer uma leitura apropriada do nosso tempo, bem como qual deve ser nossa posição e postura para esta conjuntura. Basicamente, 1 Timóteo visava combater heresias que adentravam a igreja e concorriam com a palavra apostólica. Além disso, Paulo aproveitou para mostrar as necessidades de haver homens espirituais e de boa condição moral para assumir responsabilidades na igreja. Ele demonstrou que a piedade deve ser evidenciada em nossas relações humanas com a igreja e a sociedade. Esses foram alguns impulsos primários de Paulo ao escrevê-la. Com 6 capítulos, essa pequena carta apresenta de maneira simples, porém didática, 6 esferas a que todos devemos dar atenção e maior cuidado. A primeira esfera é a economia de Deus, isto é, seu plano eterno para o homem. Com respeito a ela, precisamos conhecer, ruminar, promover e principalmente praticar. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 4. No capítulo 2, vemos a segunda esfera, a importância de cuidar dos pecadores, o que pode ser feito pela oração, pela pregação do Evangelho e pelo exemplo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Em seguida, temos o cuidado com a casa de Deus, a igreja. Nela precisamos aspirar, servir, atender às suas regras e principalmente honrar o dono. 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 14 ao 15. No capítulo 4, Paulo encorajou Timóteo a cuidar de si mesmo, alimentando-se da palavra e meditando nela e exercitando a piedade. 1 Timóteo 4,16. No 5º capítulo, a esfera de cuidado diz respeito aos irmãos na igreja que devem ser tratados com amor, respeito, pureza e compaixão. 1 Timóteo capítulo 5, versículos do 1 ao 2. Por fim, no último capítulo, temos um chamado para os cuidados na batalha espiritual, atentando para não cair nas armadilhas do inimigo. Nessa área, Paulo nos encorajou a ser simples, não amar o dinheiro, mas investir no que é eterno. Que as palavras de Paulo a seu jovem cooperador também nos ajudem a ser cooperadores do Senhor.
Deus.